E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, que foi um canal criado para combater a pseudociência do criacionismo e do design inteligente. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também clicar no sininho para receber as notificações. Será que para ser evolucionista é preciso ser ateu? Com o termo evolucionista aqui eu me refiro a alguém que aceita a teoria científica da teoria da evolução como uma explicação para a biodiversidade do nosso planeta. Muitas vezes as pessoas acham que há uma obrigatoriedade de você negar uma crença em Deus ou algo parecido pelo simples fato de você aceitar os dados da ciência. Mas será que isso realmente é necessário? Bom, do meu ponto de vista eu entendo que não é necessário. Embora eu seja de fato uma pessoa, alguém que me considero ateísta e cético, mas eu não acho que há uma obrigatoriedade, uma necessidade de você ser um cientista, ou não precisa nem ser um cientista, ser uma pessoa que aceita realmente os dados, aceita os fatos aí da ciência e a realidade da evolução e ao mesmo tempo ter o seu conjunto de crenças sobrenaturais. Desde que esse conjunto de crenças que você tenha não influencie ou tente distorcer os dados da ciência para poder encaixar uma coisa na outra. A gente tem o exemplo mais clássico dessa tentativa de distorcer ou de negar os dados da ciência, que é com o próprio criacionismo e também com o pessoal do design inteligente, que muitas vezes nega que a evolução de fato ocorre. Nega os mecanismos, enfim. Agora, na verdade, a maioria dos biólogos, a maioria de professores que estão nas universidades, que dão aula nos cursos de ciências biológicas, na verdade, a maioria deles não são ateus. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos aqui do meu canal, que eu tenho colegas que dão aula num curso de ciências biológicas, e eu arrisco a dizer que dentre os colegas que são da área da biologia, pelo menos, acredito que só eu seja alguém que se considera um ateu. O restante, todos eles têm as suas crenças. Tem aqueles que são católicos, tem aqueles que são espíritas, tem até alguns evangélicos também. Tem uma variedade aí de tipos de crenças. E provavelmente se você for fazer uma pesquisa, for perguntar aí em várias universidades do Brasil, para os professores que dão aula em cursos de ciências biológicas, vocês vão perceber que muitos deles vão ter alguma crença. E raramente vai ter aquele professor que é ateu de fato. Agora, se você me perguntar se eu acho que é coerente a tentar juntar as duas coisas, uma ideia de evolução das espécies com uma crença num Deus, bom, eu acho que isso vai depender que tipo de crença que você está falando. Se você tem um tipo de crença que admite mudanças, ou admite que a ciência ela tem primazia nas explicações sobre o mundo natural, então eu acho que está tudo bem. Agora, se você tem um tipo de crença mais rígida, que apresenta algumas bases que não podem ser mudadas de jeito nenhum e que implicam necessariamente na interpretação sobre a origem do mundo natural, a origem das espécies, e isso contradiz as teorias científicas, então aí eu acho que haverá uma série de incoerências e problemas. Ao contrário do que muitas vezes muitos desses fanáticos religiosos que tem por aí, que são criacionistas da Terra Jovem, falam que a teoria da evolução ela é uma teoria de ateus, uma coisa que foi feita para ateus, e isso não é verdade. Muitas vezes eles acabam falando isso até mesmo sobre outras teorias científicas, como a teoria do Big Bang, por exemplo, ou Big Bang, que foi criada por um padre, E hoje em dia, muitos desses fanáticos acabam falando que o Big Bang é uma teoria de ateu. Só que no início, quando ela foi feita, na verdade, dizia o contrário, que era uma teoria de padre. Então, só para você ver como que as coisas mudam de perspectiva. O próprio Darwin, ele tem um esboço autobiográfico que ela aparece em algumas traduções do livro Origem das Espécies como um tipo de apêndice, onde Darwin conta um pouco sobre a sua história, a sua infância, então ele menciona alguns fatos ali da sua vida. E lá no final desse esboço, ele menciona, por exemplo, que ele acha que a teoria da evolução não necessariamente ela deve contradizer ou contradiz uma ideia religiosa. Então o próprio Darwin defendia essa perspectiva de que não havia necessidade de negar uma crença em Deus, por exemplo, só pelo fato de aceitar a realidade da evolução das espécies. Depois eu vou deixar aqui para vocês a referência de onde que veio esse esboço autobiográfico. Esse esboço eu retirei ele de uma versão em português da Origem das Espécies, acho que da 6ª edição, eu vou deixar aqui nas referências para vocês.
Portanto, eu não acredito que seja necessário negar, né, uma crença religiosa em detrimento da teoria da evolução e nem o contrário. Agora, é claro que se você realmente quiser adotar uma visão mais rígida, interpretação literal de textos religiosos, como por exemplo Gênesis, entender que a Terra tem 6.000 anos, entender que cada espécie foi criada de forma fixa e que elas não mudam, aí sim você vai ter problemas. Aí realmente não tem o que fazer. Ok? Bom, gente, então esse era um vídeo bem curto, um vídeo muito mais aqui opinativo, tá? E espero então que tenham gostado aqui desse vídeo. Peço para que compartilhem, deixem o seu like e também deixem seus comentários nesse vídeo. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.